Olá, estudantes! Você confiaria no escrivão de cartório que anotasse a palavra cônjuge na sua certidão de casamento? Ou você seria tentado a perguntar em qual escola ele se formou? Você quer viver num país cujo ministro da Economia quer sucatear as universidades e as repartições públicas e acabar com os concursos públicos? Seja qual for a sua ideologia, vamos nós dois num dedinho de prosa sobre isso. E sobre o rumo da política e como que ela pode influenciar nos concursos e nas universidades. Meu nome é José Roberto Lima, eu sou advogado, professor, delegado federal aposentado, mestre em educação e autor do livro Como Passei em 15 Concursos. Gostou desse tema? Dê um like ou dislike, envie sua opinião, compartilhe e vem comigo! O que eu vou falar é descompromissado com a neutralidade. Eu sempre tive um compromisso muito sério com a neutralidade na condição de professor e na condição de delegado federal, mas agora, aposentado, eu fico mais à vontade para manifestar a minha opinião, mas respeitando a sua opinião política também. Porque não se pode julgar as pessoas como necessariamente boas ou ruins, assim também se deve fazer em relação aos governantes. Muito bem. Pediu demissão o ministro da Justiça, que não conhece a palavra cônjuge, apesar de escrita dezenas de vezes na lei civil e na lei penal. Também deveriam se demitir o ministro da Educação, que não tem educação. Também deveria se demitir a ministra dos Direitos Humanos, que descobriu a causa dos estupros contra as meninas pobres. Disse ela que é porque não tem dinheiro para usar calcinhas. E propôs uma campanha de doação dessa vestimenta. Também deveria se demitir o funcionário de alto escalão do Ministério da Cultura, que acredita na Terra plana e que o rock é uma coisa maligna. E principalmente deveria haver duas renúncias: a do Chicago Boy, importado diretamente do Chile de Pinochet, que quer implantar o Estado mínimo e acabar com os concursos públicos e também com as universidades. E o Geoffrey Moore, que se mostrou incapaz de enfrentar a crise econômica e que acredita ser a Covid-19 uma gripezinha, apesar dos milhares de mortos e outros milhares de doentes graves. Meu prezado e minha prezada estudante, eu posso concordar com várias medidas do atual governo. Além disso, devemos respeitar a decisão da maioria do povo que escolheu o presidente. E escolheu numa votação livre. Mas a democracia não se resume ao dia das eleições. E o povo tem direito de se arrepender pelas suas escolhas. E a maioria já se arrependeu. Não somos obrigados a concordar com as ideias e com a incompetência dos governantes. E na orquestra do Chicago Boy, querem acabar com uma das instituições mais sérias do Brasil,
a instituição dos concursos públicos e também com as universidades ele quer acabar. Para quem acha que no nosso país é tudo por debaixo do pano, basta ver a seriedade com que os concursos são realizados. Há o caso, inclusive, de prisão em flagrante de quem tenta fraudar, né? O acesso às universidades, sobretudo às universidades públicas, se dá pela mesma seriedade. É claro que de vez em quando passa alguém que fala conge em vez de cônjuge e até se transforma em herói nacional. Bem, eu não discuto se as decisões desse funcionário foram justas ou injustas. Mas um juiz desconhecer a palavra cônjuge, escrita tantas vezes na lei civil e na lei penal, aí não dá. Isso é de indignar qualquer concurseiro. E vem os defensores do Estado mínimo dizer que o Brasil tem funcionários públicos demais. Isso é uma grande mentira. Os dados de 2016 indicavam 11% de funcionários públicos no Brasil. Nos Estados Unidos, que é o país que se pretende seguir como modelo, e talvez devamos seguir mesmo, 17%. Esse número passa de 20% na maioria dos países europeus. E muito da civilidade do cidadão europeu se deve ao fato de o Estado se fazer presente no cotidiano. É por isso que até um papel atirado fora da lixeira é constatado em tempo real e um fiscal aborda o infrator na mesma hora. Enquanto isso, lembra do assalto no aeroporto de Guarulhos, quando os bandidos levaram quase 1 tonelada de ouro? Pois é, lembra disso, né? Naquela ocasião, uma câmera filmou todo o evento criminoso, mas não havia sequer uma pessoa para assistir às imagens e chamar a polícia. Esse é o nosso Brasil, que tem funcionário público demais. E os portadores do complexo de vira-lata voltam admirados do passeio na Europa, como se fôssemos inferiores e menos civilizados que os demais povos. Ora, pessoas educadas ou mal educadas existem em todas as culturas. Mas a presença firme do Estado faz muita diferença. Se a Alemanha importasse, entre aspas, o nosso Chicago Boy, e se ele implantasse lá o Estado mínimo, a maioria do povo alemão, em poucos meses mesmo, iria cair na deseducação, desesperança e no abandono por parte do poder público. Mas em vez disso, veja o que os alemães estão fazendo. As tecnologias de computadores e de celulares estão sendo usadas para monitorar todos os lugares por onde passou um infectado pelo coronavírus. E assim as autoridades podem decidir, por exemplo, quais pessoas ou quais comunidades serão isoladas. Esse trabalho evitou muitas infecções e muitas mortes na Alemanha. Agora imagine, apenas imagine a quantidade e a qualidade, a capacitação dos funcionários públicos para operar essas máquinas e fazer esse monitoramento. Ou você acha que a Alemanha é igual ao Brasil, onde uma câmera filma um assalto, mas não há sequer uma pessoa para ver as imagens?
E você ainda acha que temos funcionários públicos demais? Bom, o Chicago Boy acha. E é ele que quer acabar com uma das poucas instituições sérias no Brasil. A seleção para os cargos públicos por méritos, sem indicação política, com chances iguais para todos que estudam. E de quebra, quer acabar com as universidades, também, sobretudo as universidades públicas, onde se realiza quase 100% das pesquisas para o nosso desenvolvimento. E quem sabe de uma dessas pesquisas vem a solução para essa pandemia que nos aflige. Bem, então depende de nós, estudantes do Enem, professores, universitários, candidatos, depende de nós mesmos resistirmos a essas mentiras de que temos funcionários públicos demais e de que as universidades são ninhos de esquerdistas. Então, mesmo que você apoie o atual governo, como eu apoio em algumas medidas, isso não significa que você deva concordar com tudo o que estão fazendo. E o nosso ponto comum deve ser a luta de valorização das universidades e dos concursos públicos. É assim que teremos repartições com pessoas motivadas e bem qualificadas. É assim que acabaremos com as pilhas de processos que aguardam despacho. É assim que os médicos evitarão o dilema de escolher quem é que vai viver. É assim que os professores, nós professores, seremos prestigiados. E nós, policiais, eu sou professor e policial, seremos admirados pelos cidadãos de bem. E os fiscais da Receita alcançarão os mega sonegadores. Independente da sua ideologia, dê um like ou dislike, comente, compartilhe, divulgue esse vídeo. Acesse minhas redes sociais e além dos vídeos com dicas para a bandeira que eu sempre defendo de estudar menos e aprender mais, mas é um pouco todos os dias, você encontrará também semanalmente uma aula de direito processual penal. Depois eu pensarei em outros ramos. Os conteúdos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e sobre a lei de execução penal já estão bombando no YouTube. Só falta você lá. Compartilhe minhas dicas e as minhas aulas. Seja membro, envie suas dúvidas e sugestões. Diga a sua cidade e a sua formação. Diga também qual é a faculdade ou o cargo público dos seus sonhos. No próximo vídeo, a sua participação pode ser o grande destaque. Bons estudos, pela valorização dos concursos públicos e pelas universidades. Até o nosso próximo encontro. Tchau!